Customer Success, o segredo para maiores e melhores resultados. Eu me chamo Paulo Vitor, tenho 23 anos, sou presidente da Nutec, diretor de projetos também, e atualmente eu sou graduando de Engenharia Química na UFRN. Oi, eu sou a Lívia Firmino, eu tenho 19 anos, eu sou coordenadora executiva da Nutec e atualmente sou graduando em Engenharia Química. E aí, pessoal, eu vou iniciar falando um pouco sobre a Nutec, né? Em 2019, a gente atingiu um dos maiores faturamentos da história da empresa. A gente atingiu o faturamento histórico de 124,5 mil reais, algo inédito para a nossa história. Só que, diante dessa felicidade de estar adquirindo esse faturamento tão elevado, surge um ponto de destaque, um ponto de preocupação. Nós obtivemos um churn de 27,27%. 30% do nosso faturamento foi comprometido pelo cliente pausar ou, eventualmente, até chegar nem a iniciar o projeto, né? E aí, já vivíamos nesse contexto, já iniciamos o ano nesse contexto, pensativo sobre esses dados alarmantes, né? Então, foi muito reflexivo para a gente, porque a gente começou a pensar, pô, o que a gente pode fazer para mudar isso? E esse era o pensamento no início do ano. Junto com essa nossa preocupação, né, começou a pandemia. E com isso, a gente começou a ficar muito preocupado, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir manter os nossos projetos, a gente não sabia como ia conseguir manter os nossos membros motivados, e principalmente o nosso contato com o nosso cliente ficou muito distante. A gente não estava conseguindo obter muitas informações para continuar os projetos, e isso foi um dos pontos que mais causou preocupação para a gente no momento do início da pandemia. E aí a gente precisou se instaurar em um novo normal, a gente precisou se adaptar ao novo normal. Se você olha, a Nutec, ela é totalmente presencial. Então, nós temos muitas atividades presenciais, temos muito contato com o cliente presencial, trabalhamos de forma integrada presencialmente. Então, a gente precisou se adaptar ao novo normal. Foi um desafio, porque precisávamos achar alternativas para que a gente não perdesse nossa essência de ser integrado, de ser comunicativo, o nosso diferencial com o nosso cliente, que sempre foi ser muito próximo. E aí a gente precisou construir uma estratégia de um novo normal do dia para a noite. E junto com essa nossa preocupação de construir esse novo normal, a gente também teve muita dificuldade de continuar nossa comunicação com os nossos clientes. A gente não estava conseguindo obter as informações para continuar nossos projetos, a gente não estava conseguindo manter esse contato com o nosso cliente. Já, como o Paulo acabou de falar, a Nutec é uma empresa muito presencial, então a gente estava muito acostumado a ir nos estabelecimentos, a estar próximo, a bater um papo quase todos os dias com nossos clientes. E com isso, a gente criou mais uma dificuldade com essa falta de comunicação, que seria a lentidão nos nossos processos. Com essa falta de comunicação, eles não estavam repassando informações para a gente, e alguns projetos que eram rápidos, eles começaram a ficar muito, muito lentos. Isso começou a desanimar nosso time, nossos gerentes de projetos, e a gente precisava mudar isso de algum jeito. Isso. E aí, a gente tem uma essência muito forte de comunicação. E com a pandemia, também a gente precisou de readaptar os clientes a essa nova metodologia. Em alguns casos, a gente fechou um projeto antes da quarentena que a gente prometia o presencial, prometia o contato como diferencial. E aí, de cara, quando a gente precisa que ele, naquele ambiente, passe as informações para a gente, ficou muito complexo para a gente conseguir ter uma velocidade boa acerca da execução do projeto. E aí, o outro baque que a gente sofreu logo após o início da quarentena, como Lívia falou anteriormente, foi um momento de total incerteza, um momento que muitos dos comerciantes de Natal e do Brasil em si ficaram muito receosos acerca do futuro. O que vai ser do futuro? Até quando vai durar essa pandemia? Inicialmente a gente pensava que ia durar 14 dias, mas nesse clima de incerteza, muitos clientes optaram por pausar projetos, porque apesar de naquele momento fazer sentido o projeto
mas o investimento naquele momento era muito arriscado. Alguns dos nossos clientes tiveram até que fechar as portas. E isso foi muito complicado. E aí surgiu a dúvida para a gente, né? Então a gente está com esse problema de repasse de informação. Nós estamos com os nossos clientes, a maioria muito ocupados, porque tiveram que demitir funcionário, alguns, então eles estão na cozinha, e a gente precisa muito dessa troca de informação. Além disso, além de tudo isso, tem a questão de comunicação, tem a questão da gente enquanto projetos, da gente enquanto empresa, se alinhando acerca da melhor solução. E aí surgiu uma dúvida. E agora? O que a gente pode fazer de diferente? Nós temos um caos instaurado, uma pandemia jamais vista, e a gente precisa se adaptar a esse meio da melhor forma para que a gente não saia prejudicado e para que a gente continue entregando impacto, um impacto que só a Nutec consegue entregar. E aí o nosso ponto foi investir no sucesso do cliente. Inicialmente, nosso principal ponto era identificar qual a jornada do cliente dentro da empresa. Então, a gente tinha jornadas, mas muito mal definidas. E essas jornadas, elas variavam, após a nossa criação, essa jornada variava de acordo com o tipo do projeto. Então, se a gente trabalhava com um projeto do tipo X, ela tinha tal jornada, o cliente tinha tal jornada dentro da empresa. Se o projeto fosse do tipo Y, ele tinha tal jornada dentro da empresa. Então, a gente começou a criar essa jornada, a identificar pontos dentro da jornada que pudesse melhorar bastante a experiência. Então, nós pensamos muito em investir numa experiência e no sucesso do cliente para tentar minimizar os efeitos causados pela essa distância ocasionada pelo coronavírus. E aí, de cara, quando a gente fez a jornada, foi muito bom, porque já logo de início, quando ela ilustrou toda a jornada, identificou pontos dela que a gente poderia estar investindo, que a gente poderia estar atribuindo conhecimento. Além disso, ela foi muito importante porque nos ajudou a entender melhor como é o processo dentro da empresa, nos ajudou a traçar estratégias. Naquele momento, a gente estava na fase inicial da nossa transformação, mas começar fazendo pela jornada já trouxe resultados imediatos para a empresa, né? E aí, logo após a gente fazer a jornada, a gente fez análise cohort. E aí, a gente, através dessa análise, a gente conseguiu identificar onde o churn era maior, conseguiu traçar uma capacidade de retenção, a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu traçar o diagnóstico da Nutec. A gente traçou o diagnóstico a respeito do faturamento da Nutec, a respeito de o que estava retendo o cliente dentro da empresa, né? Então, foi muito importante, porque a gente conseguiu identificar o churn, onde era o churn, o que ocasionava churn, tudo a partir dessa análise. A partir disso, a gente tinha que começar a identificar onde é que a gente tinha que mudar. Então, a gente começou a fazer pesquisas com os nossos clientes, a gente começou a conversar com os membros antigos para eles darem conselhos para a gente, para dar pontos onde a gente poderia trabalhar melhor. E, principalmente, a gente começou a criar toda uma jornada para cada cliente. A gente começou a ver onde é que os clientes estavam ficando desmotivados e, a partir disso, começar a trabalhar para fazer com que ele se motivasse de novo com o projeto, fazer com que ele ficasse feliz dentro da nossa empresa. Veja, a partir da análise cohort e a partir da nova jornada que a gente criou, a gente identificou pontos em que o churn era alto, a gente conseguiu identificar pontos de desmotivação e, como o Lívia bem falou, a gente foi atrás de pós-júniors, atrás de membros que já passaram pela empresa e, conversando sobre os projetos, a gente identificou qual é aquele momento-chave que eles sentiam que o cliente se desmotivava mais. Então, foi muito importante essa integração entre o passado e o presente da Nutec. De cara, logo após tudo isso, logo após esse diagnóstico que a gente fez da empresa, a gente precisou fazer uma mudança na estrutura do CS da Nutec. Inicialmente, nós tínhamos um levantamento de expectativa que não integrava junto com o projeto. Então, a gente precisou modificar nosso levantamento de expectativa para que ele levasse a um termo de abertura. Então, era feito um levantamento de expectativa e era feito um termo de abertura separado que não se conectava e isso gerava prejuízos futuros para a empresa. Então, a gente tornou eles parte do CS,
tornou um consequência do outro. Então, o termo de abertura está diretamente ligado ao levantamento de expectativa. Após fazer isso, o termo de abertura, a gente planeja todos os contatos que a gente vai ter com o cliente dentro da consultoria. E utilizamos plataformas para padronizar tipos de contato, como vai ser o contato e de que forma vai ocorrer e o que a gente vai entregar nesse tipo de contato, o que a gente vai mensurar nesse tipo de contato. Depois disso, além disso, e paralelamente a isso, quando esses contatos ocorrem de formas periódicas, variando de acordo com o serviço, variando de acordo com a complexidade do serviço, variando de acordo com o escopo. Além disso, a gente acabou com essa de que CSAT tem que ser só no início, ou no final, perdão, ou só no final e na metade. Não, CSAT a gente aplica, a gente dividiu o projeto em etapas, em várias etapas. Então, a gente aplica o CSAT várias vezes durante o processo. Como assim? A gente tem projetos aqui que ele possui uma entrega semanal, que a gente possui entregas semanais com ele. Então, a gente aplica a pesquisa CSAT a cada 15 dias. E isso foi primordial para que evitasse problemas de entrega, problemas futuros. Pelo contrário, o cliente, esse tipo de serviço, a gente dependia muito que ele passasse informação para a gente e foi fundamental saber essa satisfação dele com o projeto. E aí, feito essa aplicação do CSAT, que ocorre diversas vezes durante o projeto, e a gente vai falar mais sobre isso mais na frente, a gente tem a finalização, certo, do projeto, a coleta de NPS e o acompanhamento do sucesso. Veja, o projeto terminou, hoje a gente ainda tem 15, 30 dias para estar acompanhando ele, se ele está conseguindo implementar, se ele está tendo alguma dificuldade. E todo esse suporte gera, no final, uma fidelização, para que ele possa estar entrando novamente nesse ciclo. Como o Paulo já bem mencionou, né, a gente estava fazendo toda essa mudança de estruturação dentro do CS. E a gente também precisava ver mais algumas coisas, como o alinhamento de expectativas. A gente pegava, desde o início do primeiro contato com o CS, a gente já alinhava todos os pontos que o cliente ia querer durante todo o projeto. Como o Paulo já falou, a gente falava sobre quais plataformas ele queria utilizar para fazer as reuniões, quais plataformas ele queria, como ele queria receber o projeto dele, as entregas, se queria meios físicos, virtuais. E a partir disso a gente levantava a expectativa que ele queria para todo o projeto. A gente acabou com fazer do jeito que a gente achava e a gente levou que o cliente obtesse o sucesso dele através de a gente entregando o sonho dele. Isso. Quando a gente entregou, quando a gente destacou quais eram exatamente as expectativas com ele, destrinchou, a gente trouxe exatamente o que ele queria e muitas vezes a gente conseguiu ir além, porque a gente já sabia o que ele queria e aí a gente agregou soluções ao que ele queria, lógico que havendo uma parceria, havendo uma comunicação e uma explicação sobre isso, e a gente conseguiu passar para esse cliente bem direitinho o projeto final, com exatamente tudo o que ele imaginava e muito além. Isso agregou bastante para a gente. E aí, como era esse planejamento de contato, né? Então, para vocês entenderem melhor, você fecha um projeto com a Nutec, então você vai ter todos os contatos destrinchados. A primeira semana, o nosso CS vai entrar em contato com você. E aí ela vai falar, vai mandar uma mensagem, vai dizer, aqui eu separei alguns links que poderão te ajudar no seu dia a dia da empresa, ou documentos que poderão te ajudar. A maioria desses documentos a gente possui em blogs, em sites de parceiro e até no nosso próprio banco de dados. A segunda entrega, se a gente identificar que existe um ponto de desmotivação nesse segundo contato, a gente vai muito além do que simplesmente mandar links. A gente roda uma pesquisa de satisfação, faz uma entrega extra que vai além do projeto, mas que é uma entrega extra simples, que a gente facilmente pode fazer e que realmente consiga sanar a dor do cliente. E aí, quando a gente roda a pesquisa de satisfação, ele se sente muito empolgado com o projeto, porque ele viu que a gente, quanto equipe, foi muito além do que era obrigatório para a gente fazer. A gente foi em busca do seu sucesso, do sucesso dele. E ele fica muito empolgado com isso, e ele até se sente bem em passar feedback, que muitas vezes os clientes não se sentem bem em passar o feedback,
por ter vergonha, algo do tipo. Cada pessoa reage de maneira diferente. E aí a gente faz esse planejamento de contato. Veja, o segundo contato, o segundo conteúdo, se naquele momento for uma desmotivação, você vai ter que fazer uma entrega mais pesada. Então você tem que planejar com antecedência como vai ser essa entrega. Você tem que planejar com antecedência como vai ser o acompanhamento. Então, fechou hoje com a Nutec, a gente já destrincha toda a sua jornada, com todos os seus planejamentos de contato, como vai ser os contatos, o que você vai entregar, lógico que pode variar de acordo com o projeto, de acordo com o que a gente vai caminhando com o projeto, os alinhamentos expectativas que vão ser necessários, caso precise fazer replanejamento, e a pesquisa de satisfação, para que no final a gente garanta exatamente que o cliente esteja satisfeito com a Nutec do início até o fim, em que haja poucos ou nenhum momento de satisfação. A gente trabalha para que não haja nenhum momento de desmotivação dentro da empresa, que o cliente Nutec seja do seu início, após fechar o contrato, até o final, 100% motivado com as nossas soluções. E aí a gente implementou, como vocês bem viram, a gente implementou o CSAT. O CSAT é uma pesquisa de satisfação, porque a gente via muito, e até uma realidade de empresa júnior, muitas realidades, uma dependência acerca do NPS. Poxa, NPS é um fator de indicação, mas não corresponde muito acerca da satisfação. Então a gente tinha NPS promotor, mas quando começou a rodar o CSAT, a gente identificou que esse mesmo cliente ele não estava tão satisfeito com o projeto. E aí, esse é o problema, porque se a gente tivesse finalizado com o NPS promotor, a gente acharia que a gente tinha feito o melhor trabalho possível. Mas, na verdade, o cliente tinha evidenciado que não era o melhor trabalho, que ele estava insatisfeito. Então, a implementação do CSAT foi uma chave. Como eu falei bem no início, a gente destrinchou o CSAT durante todo o projeto, e não só uma etapa, duas etapas, a gente destrinchou em várias, para que a gente possa realmente garantir que ele esteja totalmente, tenha os seus feedbacks totalmente escutados pela empresa, para que ele se sinta satisfeito, totalmente satisfeito com o projeto e que ele sinta que a gente está muito empolgado que o projeto dele vá para frente e que a gente realmente quer o sucesso dele. E aí a gente segue adiante, né, acerca dele, mas a gente teve alguns problemas, né, porque alguns projetos já tinham se passado, já estava iniciado e já se passava da etapa que a gente como é que eu posso dizer? Alguns projetos já vinham ocorrendo e quando a gente fez essa implementação, eles já estavam com o bonde andando. Então a gente precisou intervir, não é, Lívia? Sim. A partir daí a gente não queria deixar só essa novidade, só esse novo estilo de montar nossos projetos para os novos clientes, né? Então a gente também fez toda uma estruturação para que os clientes que já estavam rodando projetos também tivessem esses benefícios. Então a gente acabou fazendo novas pesquisas com os clientes que já estavam na empresa, a gente acabou fazendo uns realinhamentos de expectativas para que no final ele também tivesse essa entrega de projetos satisfatória e ele conseguisse seguir a nossa jornada do cliente dentro da Nutec. E aí, no final de tudo, o que a gente queria transparecer para o nosso cliente? Chegar para ele dizer, eu estou mais interessado pelo projeto, pelo seu sucesso, do que você que pagou por isso. Era isso que a gente queria passar, é isso que a gente quer passar para o nosso cliente, né? E aí vamos ver, a gente fez toda essa implementação, toda essa reestruturação na maneira com que a gente viu o sucesso do cliente e quais foram os resultados que a gente tirou disso, né? Então, lá no início, a Lívia bem falou, a gente tinha muito problema a respeito de... Nós tínhamos uma dependência acerca de informações do cliente, porque a gente deixou de ser presencial. E aí a gente teve um problema porque existia uma dificuldade desse cliente passar a informação para a gente. Com esse novo mecanismo de CS, a gente aumentou, a gente otimizou esse processo e a gente reduziu o tempo médio de passagem de informação do cliente, em média, em 80%. Então, a gente está 80% mais rápido do que no início da pandemia. Esse contato periódico foi fundamental para isso, porque a gente, além do levantamento de expectativa, porque a gente atribui que para o projeto dar certo, precisa de um acordo, precisa de um comum acordo entre a gente e o cliente, e juntos, trabalhando junto, a gente vai caminhar para a solução. Pois é.
A gente também já disse lá no início, né, da apresentação, que nossos projetos eles estavam muito, muito lentos, porque a gente não estava conseguindo informação. Então, com isso, com essa otimização também do nosso acesso à informação, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de execução em até 60,5%. Então, quer dizer que os nossos membros, os nossos clientes, eles estavam conseguindo ter os seus projetos entregues muito mais rápido, para que eles tivessem resultados também mais rápidos. Isso. E aí, outro ponto bastante interessante da gente tocar é a equipe de projetos. Veja, por muitas vezes ela ficou muito presa à questão de satisfação do cliente, acerca de uma dependência do cliente para tá seguindo com o projeto. Ela ficou muito à espera dessa integração mais forte. Isso combinava e que aumentava os processos internos dentro do projeto. Veja, a equipe de projetos ainda continua com um contato totalmente em cima do cliente, mas o CS ele veio como um reforço para lembrar acerca de que ele precisa passar essa informação, um reforço para saber melhor do cliente. Então, a equipe de projetos trabalhando junto com a equipe de CS, junto conseguiu fazer transformações e otimizar ambas as partes. Então, ambas as partes funcionam totalmente otimizadas. Ganha no tech, ganha o cliente e ganha as soluções que a gente fornece. Porque a gente tem uma equipe totalmente focada em trazer soluções de impacto, totalmente otimizada para isso. Também com entregas mais rápidas, com informações recebidas mais rápidas, com os nossos gerentes, nossos consultores mais focados nos projetos, a gente conseguiu fazer com que o nível de satisfação dos nossos clientes, que antes era entre 7 e 8, passasse a 100%. A gente conseguiu atingir a nota máxima posteriormente à entrega dos nossos resultados. Isso. E o que Lívia bem falou, eu já até tinha falado um pouco anteriormente. Aconteceu da gente achar que projetos que estavam muito bem, caminhando muito bem, que existiam, o gerente era bem próximo, existia uma boa relação com o cliente. A gente imaginou que o cliente estava totalmente satisfeito com o projeto. Mas na prática, o que a gente identificou foi o contrário. A gente identificou que o cliente atribuiu 80%, 70% acerca do que ele imaginava que deveria ser e que não era o 100% que a gente realmente queria. Então, a gente precisou, com o CSAT, né, a gente conseguiu mudar isso, com essa pesquisa de satisfação. Porque a gente conseguiu elencar aqueles clientes que não estavam totalmente satisfeitos, apesar deles considerarem indicar no TEC para outras pessoas, a partir do NPS promotor, mas eles não estavam satisfeitos com o projeto. Logo, se eu não estou satisfeito com o projeto, eu não vou querer comprar outro novamente, porque eu não fiquei satisfeito com essa entrega inicial. E aí, foi muito importante a gente atacar esses clientes que estavam insatisfeitos. Então, a gente bolou um mega plano de ação e que a gente conseguiu atacar esses clientes e trazer soluções extras e conduzir a equipe a exatamente o que o cliente quer. Em outro momento, eles não tinham um termo de alinhamento de expectativa tão rebuscado e tão alinhado como a gente tinha nesse momento. Então, com o realinhamento de expectativa que a gente fez com os serviços que já estavam rodando, e com a indicação de que existia um problema e com o nosso plano de ação traçado e executado, o cliente ele foi ao 100% de satisfação, ao 100% de NPS. E aí geramos impacto naquela realidade, geramos impacto para aquele cliente. Nós, do Movimento Empresa Júnior, a gente não ganha dinheiro para trabalhar. A gente é movido por impacto, movido por tocar realidades, mudar realidades a partir dos nossos projetos, das nossas soluções. Nós estamos aqui para isso. E aí todos os projetos finalizados pela Nutec, após a implementação dessa mudança do CS, obtiveram NPS promotor, NPS 100. E um CSAT promotor também. E aí a gente conseguiu um CSAT 10. E aí a gente conseguiu caminhar muito bem a respeito dos nossos projetos. Conseguimos fazer aquilo que a gente identificou como uma necessidade nossa, que era aquilo que move a gente diariamente, que é justamente trazer impacto. Nós trazemos impacto diariamente através das nossas soluções
E é isso que nos motiva a trabalhar, isso é o que nos motiva a seguir cada vez mais adiante. É o impacto que realizamos, o que a gente constrói dentro da nossa sociedade, do nosso ecossistema. E aí, isso culminou, de que forma isso culminou nas fidelizações, né? Então, todos os projetos que foi finalizado após a estruturação geraram um planejamento. O planejamento gerou venda. Então, o cliente se interessou em adquirir novos serviços. Evidentemente, nós vivemos uma pandemia, um clima de certeza. O cliente optou por não, em alguns projetos, não vender inicialmente, não adquirir agora. Ele optou por uma nova fase está adquirindo. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem um contato, mantém um contato, e ele quer o nosso projeto, só não para agora. Mas, se a gente tivesse com uma solução ruim, se a gente não tivesse ido muito bem nas etapas anteriores, com certeza ele não queria mais nem saber da Nutec. Ele ia buscar outro ponto de serviço, ele nem ia querer mais ouvir falar o nome do Nutec. Mas, pelo impacto gerado pela gente, ele já se comprometeu, ele já quer realizar um novo serviço. E aí, nós começamos essa implementação em junho. E aí, em julho, a gente já colheu 4 oportunidades de vendas. 4 oportunidades de vendas só advindo do CS. Isso é mágico. E hoje o CS da Nutec representa 20% do faturamento atual da empresa. Mas, diante da nossa crescente, nós caminhamos para mais, para alavancar esse valor. Nós vamos mover esse valor adiante de acordo com o nosso principal diferencial, que é a maneira diferente que temos de impactar a realidade, de impactar ecossistemas. E aí, o sucesso do cliente já é uma realidade. Já é a realidade que todas as empresas precisam se adequar. Então, já foi dado o primeiro passo para uma nova era. Uma nova era que não é só na Nutec, não é só na empresa júnior, mas na maneira com que se tem contato com o cliente. O sucesso do cliente é a principal maneira que a gente tem de mudar a maneira com que fazemos serviço, mudar a maneira com que fazemos impacto. E eu queria deixar a seguinte pergunta. E aí, vai ficar para trás? Vai deixar passar esse ponto? Eu sou Paulo Vitor, e aí qualquer dúvida ou sugestão, você pode eventualmente estar entrando em contato através desses e-mails e telefones, ou então comigo ou com a Lívia. E aí a gente agradece bastante a atenção e a oportunidade aqui adquirida. Até mais.